Programa Pedro Alcântara, especial Praia Grande 59 anos. Oferecimento Construtora Arco-Íris Mar, surpreendendo a cada metro. Transmontano Saúde, planos para você, sua família e sua empresa. Porto Belo Shop, viver design, transformar ambientes e emocionar pessoas. Centro de Reabilitação Neurológica Mateus Álvares, somos do tamanho dos nossos sonhos. Olá, nós estamos começando hoje um especial, um programa inteirinho para comemorar os 59 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Praia Grande. Gravando nesse cenário belíssimo, hoje nós vamos passear aí por essa história, contando com o depoimento de alguns players, alguns comerciantes, empresários que promoveram, junto com o prefeito Alberto Mourão, o crescimento e a situação em que Praia Grande se encontra hoje, uma cidade com uma população de aproximadamente 375 mil habitantes, com IDH de 0,75, com um salário per capita acima da média brasileira, na casa dos 3.100 e em franco crescimento. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa cidade que só faz prosperar. E olha, nós começamos a contar a história desses 59 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Praia Grande, aqui na Praça dos Emancipadores, com uma pessoa que está extremamente credenciada para falar a respeito. Elson Esteira, que é um dos pioneiros da Fundação Arquivo e Memória de Praia Grande. Tudo bem, Elson? Tudo bem. Prazer ter você conosco. Muito obrigado. E a emancipação da cidade de Praia Grande, a Praia Grande teve o desejo de se tornar uma cidade não mais distrito de São Vicente, muito antes de 67, lá em 1953, né? Exatamente. Liderado pelo Júlio Seco de Carvalho em Solemar. Solemar. E ele tinha lá ele tirava lenha para fornecer para a estrada de ferro. E ele queria, obviamente, que a São Vicente fizesse alguma coisa pela cidade. Sim. Porque não tinha escola, não tinha absolutamente nada. Esse foi um dos principais motivos de Praia Grande se tornar um município, deixar de ser um bairro, um distrito de São Vicente. A falta do direcionamento de verbas para a cidade, que já tinha uma população considerável, né? Sim, porque São Vicente destinava apenas 5% da arrecadação da cidade para a Praia Grande toda. Sim. Isso era muito pouco na época. Sem dúvida. Então esse movimento começou a tomar corpo. Até que em 1963 houve um plebiscito com os habitantes de Praia Grande. Sim. E 680 munícipes votaram a favor, em 63. E esse plebiscito foi feito com 700 e poucas pessoas. Alguns se Exatamente, abstiveram, né? Exatamente. Poucas se abstiveram, contra foram apenas 10. Quase 100%. Quase 100% praticamente. 680 votaram a favor. Existe alguns relatos, e aí eu queria que você, como historiador, participasse ao nosso público, com relação ao início de Praia Grande através da Ocean. Me parece que isso não é fato, né? Não, não é fato. O Roberto Andraus, ele tomou a decisão de construir um grande empreendimento. Construir praticamente uma cidade, do nada. Ele comprou aquela área e fez a cidade Ocean. Por isso o nome Cidade Ocean. Exatamente, é o nome da construtora dele. Sim. A organização construtora... Incorporadora Roberto Andraus. O que acontece? Aquela cidade, ela existia um grande problema. Não tinha nenhum suporte para as pessoas. Então o Roberto Andrade foi obrigado a construir uma caixa d'água gigantesca que existia lá. Mais de 200 mil litros, que foi demolida há pouco tempo atrás. Sim. E São Vicente não dava nada para ele. Não tinha nem estrada lá para a cidade do Oceano. Esse era o grande problema. Ia pela praia, só para você ter uma ideia. Aqui pela areia da praia. Pela areia da praia. O que acontecia então? O Roberto Andrade foi obrigado a se candidatar como prefeito de São Vicente, para poder evitar o quê? Que alguns políticos de lá predassem o empreendimento dele. Olha só, nesse período de 1953 até a efetiva emancipação, né, houve aí algumas tentativas, né, de tornar essa região, esse distrito de São Vicente, numa cidade, num município independente, para que possa dar direcionamento, né, ao seu destino. E chegou a ter um imbróglio jurídico, né, Elson? Chegou a ser emancipada, mas depois foi cassada. Foi cassada, depois voltou de novamente, até que finalmente... Ademar de Barros, o governador da época. Ele não queria também. Até que finalmente o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa
E aí sim, em 66. E aí, são em 60... Isso em outubro de 66, aí oficializado em 19 de janeiro de 1967, né? Exatamente isso. Qual foi o primeiro prefeito? Foi nomeado? O primeiro prefeito foi nomeado, foi o... Porque nós estamos em plena ditadura, né? Nicolau Paul Neto. Sim. Ele foi nomeado para ser o interventor da cidade, para preparar uma possível eleição para a cidade. Tinha que preparar a cidade, aqui não tinha nada. São Vicente pegou e recolheu tudo. O que aconteceu? Teria que ter um interventor, como teve o Nicolau Paul Neto, que era engenheiro das organizações lá do Roberto Andraus. Entendeu? E era isso que é interessante. Ele conhecia toda a cidade. E eu estou colocando imagens aí para que vocês possam, né, já ir observando, né, todo esse processo de crescimento que Praia Grande tem passado ao longo dessas quase 6 décadas. O Elcio estava comentando conosco, né, a respeito da Fundação Arquivo Memória, da qual ele é um dos principais fundadores, né, e que a Fundação tem pouco tempo, tem só 4 anos, mas que está fazendo um levantamento mais detalhado, mais objetivo, tanto documental quanto histórico da nossa cidade de Praia Grande. Parabéns, Elson. Olha, a minha história aqui na cidade da Praia Grande, na verdade, ela começa antes mesmo de mim. Já não é nem a minha história, é a história do meu avô, quando veio para cá 78 anos atrás, meu avô Agostinho Rodrigues Bonito, que fundou o restaurante Caiçara aqui. Então o restaurante é mais antigo do que a própria cidade, né? A cidade está completando 59 anos, o restaurante já tem 78 agora. Depois passou para o meu pai, o Chiquinho do Caiçara, que foi vereador aqui, 7 mandatos consecutivos. E agora, na nossa geração, a minha e dos meus irmãos, que estamos tomando conta desse comércio, além de outros que a gente tem também. Eu sou arquiteto, assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura em 1993, exatamente quando a cidade começou a se transformar. Então foi um aprendizado, um prazer muito grande, porque durante 15 anos eu trabalhei, de 93 a 2008, cheguei a ser secretário de Serviços Urbanos na cidade e tive muito aprendizado, né? E muito feliz em participar dessa construção. Ela inicia pelo governo, em 1993, do atual prefeito, Mourão, e todos os 5, esse é o 6º mandato. Então isso foi fundamental, porque é sempre o governo municipal que cria a infraestrutura. Depois, em seguida, vêm os empresários para acreditarem nesse movimento que a administração fez. E por conta desse crescimento que Praia Grande vem tendo nessas últimas décadas, isso incentiva os empresários da cidade, assim como a gente, a ter outros negócios. Então, além do restaurante aqui, a gente também tem uma loja da Porto Belo Shop, que é de revestimentos cerâmicos, uma franquia aqui na Praia Grande, uma loja no shopping, no Litoral Plaza, aqui na Praia Grande também. Temos uma construtora aqui da cidade. Eu vejo a cidade assim, que tem um grupo, conseguiu formar um grupo de profissionais dentro da administração e incentivou os empresários a investirem maciçamente na cidade e a cidade se transformar nessa beleza, nessa qualidade de vida que tem hoje. Antes de 93, era uma cidade totalmente diferente. Era bem difícil, a gente ficava contando lá cada prédio que lançava, imaginando que isso ia trazer mais movimento para o restaurante, e cada ano que passava era um prédio novo. De 93 para cá, o ritmo se acelerou muito. O restaurante já foi reformado várias vezes, ampliou, ele é bem moderno, e isso deu a oportunidade de a gente abrir outros negócios, inclusive. E eu acho que o que a gente até mais deseja é que continue nesse ritmo a cidade. Ela é uma cidade maravilhosa, acho que as pessoas que nos últimos 5, 6 anos estão mudando muito para cá, da pandemia para cá a gente percebe esse movimento, tanto nas nossas empresas, no restaurante, na Porto Belo, o cliente que vem comprar hoje revestimento, a gente está vendo que ele acaba de mudar para a cidade e são pessoas que estão vindo com uma cultura também interessante de valorizar a cidade e de criar imóveis. Os próprios construtores da cidade estão fazendo imóveis de um padrão assim excepcional, que não deve nada em lugar nenhum do país. Depois de tudo isso, eu queria parabenizar todo o órgão municipal, prefeitura, os empresários que acreditam na cidade. Eu acho que esse parabéns para a Praia Grande é um parabéns para todo mundo que, de uma forma direta ou indireta, participou desse crescimento e agora está incluindo os turistas que vêm para cá também aproveitar essa qualidade de vida toda. Parabéns, Praia Grande.
Olha, aqui nós começamos, né, a falar um pouquinho sobre a história de Praia Grande, ou a nova Praia Grande, né? A Praia Grande que nasceu a partir da primeira gestão do nosso prefeito Alberto Mourão, lá em 1993, antes em 83 como vereador, depois como vice-prefeito e depois em 93 como primeira gestão como prefeito. Dali em diante, chegando ao 6º mandato, né, Mourão? 6º mandato. E aí eu falei da história um pouquinho com o Elson, historiador conhecido aqui da cidade, né, do Instituto Histórico e Geográfico de Praia Grande, sobre a história da emancipação. Queria conversar contigo a história da tua gestão, da tua trajetória política na cidade e a transformação que Praia Grande sofreu. Queria que você andasse um pouquinho. A gente, ao longo do programa, está pedindo para que os participantes escolham um local especial da cidade. Então, a gente abordar esse assunto, queria falar para você qual o motivo de você ter escolhido aqui o Portinho. É simbólico, né? Ele representa o início de um processo de transformação até, né? Uhum. É um equipamento turístico maravilhoso, de lazer local também, a comunidade usa muito isso aqui. E é simbólico do ponto de vista de transformação da cidade também, né? Transformação. Começou muita coisa por aqui perto, né? Uhum. Mas, é lógico, está muito perto da Praça dos Emancipadores, mas tem uma beleza natural fantástica. E me lembra muito, quando eu olho para lá, você fala de primeiro governo, ali não tinha mais que 1 metro de altura, era capim, grama. Aquelas 2 ilhas ali. Então, assim, cada vez que eu venho aqui e vejo essas árvores frondosas, eu fico impressionado. Tudo isso no entorno. E o Guará já tinha sumido, o Guará voltou. Guará Vermelho. O Guará Vermelho, o Mourão estava batendo papo com os pescadores aqui, né, que estão no pier do Portinho, e eles já animados, com o roubalinho, né, que tem dado aqui, né, Mourão? A gente estava até fazendo um comparativo, teve um que falou, não peguei nada ainda, o outro falou, não, já pesquei 4, chegou cedo, chegou às 6 da manhã. A ideia é essa, muito trabalho, chegar cedo na prefeitura, contar com a ajuda da população. Como é que foi o início, Mourão, lá em 93? Em 93 a gente pegou uma cidade complexa, né, com 80%, 90% de ruas sem pavimentação, também esgoto, só tinha 20% de esgoto, água não tinha em todos os bairros, a coleta de lixo não chegava em alguns lugares pela dificuldade de chegar. De acesso, né? Os ônibus passavam só quando não chovia. Quando chovia, aqui chovia muito, né? Que desafio, né, Mourão? Desafio, porque patrolava a rua, depois chovia, acabou. Então, assim, não tinha acesso de transporte, não tinha muita coisa. A praia era um lixo, um lixão, pilhas de lixo na praia, pilhas, imagens horrorosas. E depois não tinha calçadão, era uma mureta, muito lixo abandonado. Então o turismo tinha abandonado a gente, nós tínhamos um déficit público. Então foi complexo o primeiro ano, resgatar a finança, resgatar a demanda social do primeiro governo. E investimentos, né, Mourão? A gente já foi audacioso. Eu, às vezes, fico olhando para Expresso, e eu já comecei a Expresso no fim do primeiro governo, cara. Eu falei assim, eu ainda estava esses dias falando com o pessoal lá no escritório, no gabinete, eu falei assim, cara, eu não sei como é que eu fiz aquilo com recurso próprio. Pois é, porque aí havia Expresso Sul, né, que praticamente mudou, né, os gargalos de trânsito e toda essa questão, como eu disse, da fluidez, né, mobilidade urbana, ela foi entrar em 2007, já no teu 3º mandato, né? 3º mandato. Eu vim fazendo de teimoso, 21 viadutos, 3 viadutos rodoviários, né, outros viadutos menores. Com túneis, alças de acesso. Os viadutos, né, com o sentido de evitar que as pessoas passassem sozinhas em passagens inferiores, com segurança, com o carro passando junto, sem manter a segurança. Sim. Então eu tinha toda uma dinâmica. A gente fez um plano diretor de mobilidade naquela época. Tem 2 outros aspectos que a gente precisa enaltecer. Eu vou seccionar o meu bate-papo com o Mourão aqui. Nós estamos falando um pouquinho do passado, né, desde a primeira gestão dele. No próximo bloco, o 2º bloco do programa, a gente vai falar sobre o presente, as entregas e as obras que estão em andamento na Praia Grande atualmente. E no 3º bloco eu vou falar com o Mourão a respeito da projeção dele para a Praia Grande, quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos, né? Mas esse aspecto que você mencionou, eu queria mesmo que você me desse esse gancho, porque toda essa preparação da cidade vem resultando, e a gente já traz um pouquinho para os tempos atuais, vem resultando em alguns índices que poucas pessoas acreditavam. Hoje, Praia Grande é o 4º destino mais procurado por turistas em todo o país, não é? Hoje, Praia Grande tem aí um crescimento da população, muitas vezes
por exemplo, a construção civil, acho que é uma grande referência. O construtor de Praia Grande, o sonho dele era ir para Santos, para poder investir em Santos, empreender em Santos. Hoje em dia a gente vê muito construtor santista vindo e trazendo seus investimentos aqui para a cidade. Aí eu estou falando de construção civil, a gente pode falar do comércio, muitas lojas que estão em Santos estão abrindo sua segunda unidade aqui na Praia Grande ou transferindo para cá. A população, o crescimento da população de Praia Grande não é um crescimento vegetativo, é um crescimento acima daquele que é esperado, né, por ordem natural. E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da referência do impulso que a construção civil teve com esse crescimento da cidade, já que você, inclusive, é empresário da área. A partir do momento que você começou a criar infraestrutura, né, de urbanização de orla, de investimento, saneamento, em pavimentação, você atraiu novos turistas e isso estimulou a atividade da construção civil. Sim. A gente não tem um ano que não fique entre 600 a 700 mil metros quadrados de aprovação, o que deve ser 4 mil apartamentos, fora os galpões de logística. Tem logística disso aí, galpões de 10, 15, 20 mil metros, que acabam gerando a economia também. Isso é a vocação da cidade. Hoje a gente transferiu a matriz econômica, que é o volume de arrecadação que a gente tem em geração de emprego. Nós estamos hoje com em torno de 50%, 55% voltado ainda ao turismo e 45% a 40% que a gente sabe que hoje está amarrado já nesses segmentos regionais. Mais profissionais, isso é importante. Né? Olha, batemos um papo aqui rapidamente, não é? Sobre o passado de Praia Grande a partir da Era Mourão, vamos dizer assim, né? A gente vai, evidentemente, passear por aqui, observar as impressões, locais prediletos de cada um dos empresários, comerciantes, participantes em geral desse nosso especial que comemora os 59 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Praia Grande. A gente vai continuar por aqui e depois a gente volta aqui no Portinho para bater um papo com o Mourão, falando agora sobre o presente, as entregas atuais, o que é que esta gestão, este mandato do Mourão está planejando e executando para esses próximos anos. E depois, no terceiro bloco, a gente fecha com o Mourão no exercício de futurologia. Quero que ele fale conosco um pouco sobre como é que ele vai enxergar a cidade daqui a 10, 15, 20 anos. Vamos continuar por aqui.